Pronto. Ok, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês nessa palestra que nós vamos dar sobre o planejamento patrimonial da família. Me digam aí se vocês estão vendo já o slide que está aparecendo aí. Pronto, tá certo. Muito bem, muito bem. Então, tá todo mundo vendo já o... Tá todo mundo vendo o slide, né? Ok, muito bem. Então, hoje, a nossa palestra vai ser sobre o planejamento patrimonial da família, certo? O objetivo da nossa palestra hoje é trazer informações sobre o sistema de planejamento patrimonial e sucessório, certo? Esse planejamento patrimonial e sucessório vai permitir que os seus filhos fiquem livres do inventário. Por quê? Porque o inventário, ele corrói o seu patrimônio. Ele corrói o seu patrimônio e você pode ter perdas de até entre 20% e 40%, certo? Então, aqui nós estamos para trazer informações que vão possibilitar vocês e tomar decisões sobre essa questão, certo? Para os que não me conhecem, meu nome é Rubens Cartacho Júnior, sou advogado, sou formado pela UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e vamos dar prosseguimento sem delongas e sem juridiquês. Eu só peço a vocês uma coisa, que vocês coloquem o seu celular no silencioso e também coloquem os seus celulares com a tela para baixo, que é para que as notificações do WhatsApp, que vão continuar chegando, não atrapalhem o seu foco, né? O seu foco aqui naquilo que nós estamos falando. Muito bem. Então, hoje nós vamos desvendar, nós vamos abrir a caixa preta do inventário, certo? O inventário é uma caixa preta, muita gente desconhece. Eu tenho certeza que ao longo dessas semanas que nós estivemos passando esses vídeos, certamente várias informações que eu passei para vocês, vocês não conheciam, certo? Então, a ideia aqui é trazer informação para vocês. Então, a primeira coisa que, para abrir essa caixa preta do inventário, é a gente saber quem ganha com o inventário. Esse desconhecimento das pessoas acerca do inventário não é à toa, né? Até mesmo na faculdade de Direito, a gente vê muito pouco sobre isso. Quando a gente estuda sucessões, lá no final do curso, o pessoal já está meio cansado e tal, gente já está fazendo estágio, gente já se preocupando em fazer concurso público, ou então pensando em fazer
a prova da OAB e tudo mais, não sei o quê, então isso acaba ficando meio que relegado, né? Mas tem muita gente que ganha com o inventário. Primeiro que ganha muito com o inventário é o Estado, através do imposto de transmissão, causa-mortes e doação, o ITCMD, ou em alguns estados é chamado de ITCD. Outros também que ganham muito dinheiro com o inventário é o advogado. Muitas vezes, dependendo da quantidade de herdeiros, o advogado quase que chega ao patamar do herdeiro, né? De ganhar tanto quanto o herdeiro. E também quem ganha muito são os tabeliães, né? Os donos de cartórios, porque para fazer inventário você precisa tirar certidões inúmeras, então são vários cartórios que são envolvidos, e o principal deles é o cartório de registro imobiliário. É? E também tem gente que diz assim, não, mas essa questão aí do custo do inventário é fácil de resolver, é só vender um dos bens. Ora, vender um dos bens, isso é o maior absurdo do mundo, porque um bem não é simplesmente certidões e uma parede, alguma coisa assim, não. É a concretização de toda uma vida de trabalho, de esforço, de muita dedicação, de sacrifícios, e isso vai ser parte desse sacrifício vai para outras pessoas que não as pessoas da sua família, certo? Então, isso não é uma coisa justa, que você tenha que os seus filhos tenham que abrir mão de uma parte do patrimônio que você lutou tanto, se esforçou tanto para construir, certo? Então, é inadmissível essa história de dizer que é só vender um dos bens, certo? Uma outra coisa que também está aqui dentro da caixa preta e que ninguém sabia até então, é que os grandes bilionários brasileiros, as famílias deles não passam pelo inventário, justamente porque eles têm acesso a essas informações que nós estamos passando aqui para vocês, que hoje eu vou passar para vocês, certo? Então, bilionários como Antônio Hermídio de Moraes, Roberto Marinho, aquele José de Alencar, que foi vice-presidente da República, Norberto Odebrecht, todo esse pessoal, ninguém teve os seus bens inventariados. Por quê? Porque já deixaram tudo encaminhado, tudo já devidamente estabelecido, certo? Uma outra coisa também que está dentro dessa caixa preta é justamente essa questão de quanto custa o inventário. Quanto custa o inventário? Eu queria saber de vocês aí, responda aqui no chat, se vocês pegaram aquela planilha que eu passei para vocês na semana passada, na quinta-feira passada, se vocês conseguiram baixar a planilha, se vocês conseguiram fazer os seus cálculos, né? Se vocês conseguiram fazer os seus cálculos, para que vocês possam dizer aí o que é que vocês acharam, o que é que vocês acharam dos cálculos que vocês fizeram. É muito dinheiro? Vocês acham que vai ser uma coisa muito exorbitante? Responde para mim aqui no chat, para eu saber. Uma outra coisa também interessante é que você, desde já dê o seu like, né? Que você já deixa aí o seu like, dizendo que gostou, dizendo que está interessado, que é para as pessoas saberem que o assunto é importante. Então, coloca aí que se vocês colocaram
se vocês fizeram os seus cálculos. Eu estou aguardando aqui que saia o chat, porque tem um atraso do que eu falo para vocês e do que vocês me ouvem. Então, eu estou aqui aguardando para vocês colocarem alguma coisa sobre os cálculos. Vocês fizeram os cálculos? Coloquem aí para a gente saber. Ok, aí, Benevides chegando aí, meu colega do Colégio Militar, um grande abraço. Também temos aqui Anderson, fazemos junto um curso de PowerPoint lá na Fantástica Fábrica Criativa, muito bom tê-lo aqui, Alexandre, Reginaldo, Abel, Humberto Andrade, Vanice também, da Fantástica Fábrica Criativa. Ok, então vamos lá. Hoje, esse custo do inventário, ele pode ser tão grande que ele pode vir a rebaixar seus filhos de classe social. Pode acontecer isso. Não digo que vai acontecer com todos, mas acontece. Acontece, e eu vou contar daqui a pouco, já, uma história verídica que aconteceu no Rio de Janeiro, certo? Justamente sobre isso, que o filho da família teve esse rebaixamento de classe social, certo? E ao invés de receber uma herança, pode acontecer de seus filhos ser rebaixado, certo? Veja só. Então, o seu filho pode ter sido criado em um bairro nobre da cidade. Vocês estão vendo aí, essa daqui é Fortaleza, minha cidade natal, né? E pode ser que ele, depois do inventário, tenha que vir morar num bairro menos nobre, justamente por causa disso. E é justamente o que aconteceu com essa história que eu vou contar para vocês, que aconteceu com um casal que tinha um filho, e eles moravam na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Esse caso aconteceu no escritório do Dr. Márcio Carvalho de Sá, e ele já contou isso várias vezes. Então, os nomes são fictícios, claro, né? Mas a história é verdadeira. Então, vejam só, seu João e a Dona Maria, eles tinham um apartamento na Barra da Tijuca. Eles moravam com seu filho, José, certo? Eles compraram esse apartamento que eles compraram uns 25 anos atrás, eles compraram por R$250 mil. E aí, no Rio de Janeiro, houve muita especulação imobiliária, houve a Copa do Mundo, houve depois as Olimpíadas, e então os imóveis se valorizaram muito, e o imóvel deles passou a ser cotado no mercado por R$1.500.000, certo? Mas eles não compraram por R$1.500.000, eles compraram por R$250 mil. Muito bem. Mas aí, o que é que aconteceu? Aconteceu o que acontece com todo ser humano, né? Com todo ser vivo. Um dia, a gente morre, né? E então, seu João e Dona Maria morreram. E aí, acontecido o óbito, José teve que fazer o inventário do bem.
é interessante dizer que o único bem que eles tinham era justamente esse apartamento lá na Barra da Tijuca, que compraram por 250 mil reais, certo? Bom, então, como eles não tinham feito planejamento patrimonial e sucessório, aí então teve que fazer o inventário, e aí lá vieram as despesas do inventário. Essas despesas são despesas históricas, quanto ele pagou na época em que ele teve que fazer o inventário, certo? Então, pagou primeiro um imposto de transmissão, causa mortes, R$ 80.500. A alíquota de 7% no Rio de Janeiro, no caso. Aí teve que contratar advogado, o advogado cobrou 7%, R$ 80.500 também. No Rio de Janeiro, a tabela da OAB o mínimo é 3%, mas os advogados mais experientes, ninguém cobra 3%. Cobra 3% o recém-formado, que está saindo da faculdade, que ainda não tem escritório, tal, não sei o que, está querendo se firmar, e ele, obviamente, não vai cobrar muito caro, ele cobra mais barato para poder angariar clientes. Mas, no caso aqui, ele procurou um escritório já estabelecido e está lá tabelado. E isso daqui é porque foi um inventário consensual, né? Só tinha ele, não tinha por que estar brigando. Mas se for um inventário litigioso, é 12% que eles cobram. Então, vocês vejam. E aí, pagou para o cartório de notas, que o inventário foi feito no cartório de notas, pagou 5 mil reais na época. As certidões gastou mais uns 5 mil reais também, porque são vários cartórios, várias certidões que tem que ser tiradas e tal. E no cartório de registro imobiliário ele pagou mais 7 mil reais para fazer a escritura, registrar a escritura, essa coisa toda. Isso dá nada mais, nada menos do que 176 mil reais. Esses foram os custos do inventário. Isso significa 15% do valor do patrimônio. 1.500.000. E aí, só que o que acontece? José era um jovem, não tinha esse dinheiro para dispor desses gastos aqui, de todas essas despesas. A única que ele poderia ainda parcelar seriam os honorários do advogado, que pode ser pago, dependendo da negociação, em algumas parcelas. Mas o imposto tem que ser pago direto, né? Os gastos com cartório tem que ser pago também à vista. Então, ele não tinha esse dinheiro. Qual foi a solução? A solução que sempre é falada, ele teve que vender o imóvel. Só que ele foi vender o imóvel, né? E isso acabou não sendo exatamente uma solução, mas gerou mais prejuízo para ele. Por quê? Porque o imóvel foi vendido com deságio. Dentro de um contexto de inventário, quem compra uma casa que está sendo inventariada, ele não compra pelo valor de mercado, pelo simples fato de que ele vai ter que aguardar que o inventário seja finalizado. Ele vai ter que aguardar que o inventário seja finalizado para poder ter a propriedade plena do imóvel. Então, quem compra, sempre compra com deságio. No caso aí, foi um deságio de 20%, ele vendeu o imóvel por 920 mil reais. 920 mil reais. Bom, mas aí, qual foi o grande prejuízo? O prejuízo é que,
como ele tinha, o imóvel tinha sido comprado por 250 mil e foi vendido por 920 mil, essa diferença positiva, a Receita Federal entende como ganho de capital e tributou na razão de 15% essa diferença, ou seja, cobrou um imposto de R$ 100.500, certo? Que José teve que pagar também. Então, atualizando as despesas do inventário, nós temos, já vimos os impostos, honorários, cartórios, etc., e soma a isso mais ainda o imposto sobre ganho de capital, que deu R$ 100.500, total da despesa R$ 276.500. O que isso significa? Perda para José, porque ele tinha um imóvel que valia 1.500.000, vendeu por 920 mil, só aí ele perdeu 230 mil reais, só nessa venda, E mais os 276.500 reais que ele teve que pagar do inventário, certo? Ele teve uma perda patrimonial de 506 mil reais e 500 reais. Isso dá 44% do patrimônio deixado pelos pais. E o pior, ele teve que vender o imóvel, ele botou no bolso apenas R$ 643.500, certo? Com esse dinheiro, ele não tem condição de comprar um outro apartamento no mesmo bairro onde ele cresceu, muito menos no mesmo prédio onde ele cresceu, onde ele foi criado. Ele teve que se mudar para um bairro menos nobre no Rio de Janeiro. Ou seja, ele teve uma queda do seu padrão de vida por causa do inventário. E agora vejam só, ele teve que vender um imóvel que ele ia herdar. É uma coisa louca, Uma coisa louca. Os pais trabalharam duramente para comprar um apartamento, deixaram para o filho, e o filho não pode ficar com o apartamento por conta dos gastos do inventário. Ok? Então, vejam só, E isso é a regra no Brasil, certo? Porque no Brasil a regra é o inventário. Se a pessoa tem bens e tem herdeiros, quando morre, necessariamente tem que fazer um inventário. E o inventário tem esse grande problema, que é esse grande custo, além de ser extremamente demorado, principalmente se for no judiciário, O cartório já demora um pouquinho menos, Um ano e meio, 2 anos, alguma coisa assim. Mas mesmo assim, é muita coisa. Então, a regra é inventário. Mas não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Você pode evitar que os seus filhos passem pelo inventário. Como é que você vai fazer isso? Você precisa efetuar uma mudança de paradigma. Você tem que virar a chave, certo? Qual é o nosso paradigma? Herdado, dos portugueses, essa herança cultural portuguesa. O que é? Adquirir bens e colocar no nome da gente. Principalmente adquirir imóveis e colocar no nosso nome. Mas isso, no Brasil, implica em inventário. Isso implica em inventário, certo? Então, qual é o novo paradigma que nós precisamos ter? O novo paradigma é que quem não tem vida eterna não tem que ter bens em seu nome, certo? Então,
os imóveis não precisam estar no seu nome, não precisam estar vinculados ao seu CPF. Aí você me pergunta, então eu vou vender meus imóveis, vou viver de aluguel? Não, não é isso que eu estou falando. Os imóveis devem pertencer à família. Quando você compra uma casa, você compra uma casa para abrigar a sua família, certo? Nada mais justo que a sua família mantenha o imóvel ou os imóveis que você adquiriu, sem precisar ser tão, assim, abocanhado, né, por quem ganha com o inventário, certo? Então, qual é a solução de manter você gerindo os seus imóveis, usufruindo os seus imóveis exatamente como você faz hoje, mas eles não serem da sua propriedade? Como é que você faz isso? Através de uma empresa que não faz nada, certo? Através de uma empresa que não faz nada. É assim que você pode fazer. Você coloca cria uma empresa, integraliza o capital social dessa empresa com os seus imóveis, certo? E aí você continua agindo como se dono fosse dos imóveis. Por quê? A empresa vai passar a ser a proprietária dos imóveis, mas você é o dono da empresa. Certo? Então, é uma empresa que não faz nada. Ela não vende um botão, ela não vende um carretel de linha, ela não aperta um parafuso, ela não bate um prego, ela não bate um prego, mas ela vai funcionar única e exclusivamente para manter o seu patrimônio. Aí você pergunta assim, eu já tenho uma empresa, eu tenho um restaurante, eu tenho uma banca de revista, eu tenho uma padaria, eu tenho uma imobiliária, alguma coisa. Posso usar isso aí? Não. Absolutamente não. O melhor a fazer é criar uma empresa nova que não vai fazer nada, a única coisa que ela vai fazer é guardar os seus bens, certo? Então, essa empresa, ela vai funcionar como um cofre. Tudo que essa empresa faz é guardar o patrimônio da família. A empresa vai ser dona do patrimônio, certo? Você faz a integralização, ela passa a ser dona do patrimônio, mas o ser humano é que é dono da chave do cofre, certo? Os pais integralizam o capital social da empresa cofre pelo valor constante da declaração do imposto de renda por uma permissão legal, de acordo com o artigo 142 do Regulamento do Imposto de Renda, certo? Que diz assim, as pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante na declaração de bens ou pelo valor de mercado. Você escolhe se você quer pelo valor da declaração de bens ou pelo valor de mercado. Pelo valor de mercado é loucura você escolher isso. Por quê? Porque você vai pagar o ITCMD no mesmo patamar que pagaria no inventário. Então, isso não tem sentido nenhum. Se a gente está querendo eficiência tributária, então, o melhor é fazer a integralização pelo valor constante da declaração de bens, né, que você faz ao imposto de renda todos os anos, né? Muito bem. Então, e como é que funciona esse sistema? É o seguinte, os pais colocam a chave
no nome dos filhos, mas só no papel. É o que a gente chama de nua propriedade. Ou seja, os pais, depois que fizerem a integralização dos bens na empresa cofre, vão pegar e vão fazer. Se você se você integraliza os bens por R$250 mil, por exemplo, a empresa lhe dá cotas no valor de R$250 mil. Essas cotas você doa para os filhos, certo? Mas de uma forma tal que os filhos não vão poder mexer das propriedades. Você, o doador, continua atuando exatamente como atua hoje. A única diferença é que se você mora num condomínio, o boleto do condomínio vai vir no nome da empresa e não mais no seu nome. O boletozinho do IPTU vai vir no nome da empresa e não mais no seu nome. É a única diferença que tem. Você vai continuar nesse sistema, você vai continuar com todos os direitos e poderes sobre o seu patrimônio, certo? Por quê? Porque a gente constitui uma barreira através de cláusulas de direito civil e direito societário que dão total controle dos bens aos pais e impede os filhos de acessar os bens enquanto os pais estiverem vivos. Certo? E mais, através de um poderoso instrumento chamado acordo de sócios, você já pode definir quem vai ficar com o quê. Então, você já prepara de antemão tudo para que quando você não estiver mais aqui, então tudo se resolva da forma mais rápida e célere possível e sem brigas entre os seus herdeiros, ok? Então, quais são essas cláusulas? São cláusulas que determinam que os filhos não podem vender os bens, que esses bens, quando eles receberem as cotas, porque eles vão receber não os bens em si, porque os bens continuam sendo de propriedade da empresa. Eles vão receber as suas cotas, certo? As suas cotas. Então, o que se dá é uma transferência das cotas e não dos bens em si, certo? Então, isso não se comunica, não interessa qual seja o regime de bem de casamento. Os filhos não perdem os bens na justiça. Por quê? Porque se ele sofrer algum revés na justiça, se a justiça for procurar os bens em nome dele, não tem. Os bens estão no nome da empresa e estão com certas cláusulas de proteção. Os pais também não perdem da justiça, também da mesma forma, ou seja, está garantido que os bens as cotas vão passar para os seus filhos. Os terceiros não têm poder e não herdam. Isso aqui diz respeito aos genros e às noras, né? Porque como é uma questão de doação, então a doação é para o filho ou a filha apenas, não havendo comunicação com o cônjuge. A sexta cláusula, os pais continuam controlando os bens, como eu falei anteriormente. Os pais continuam controlando os bens do mesmo jeito, como sempre controlaram, e vão controlar até o dia da sua partida. Ok? E aí, aí existe um sistema chamado de gatilho. Esse gatilho é o quê? Quando acontece o falecimento, as cotas passam imediatamente para os filhos. Agora, esse gatilho você pode dosar. Isso pode disparar a metade, né, das cotas com
o óbito do primeiro cônjuge e, posteriormente, os outros 50% quando acontecer o óbito do segundo cônjuge, ou pode simplesmente dizer, não, só quando o segundo cônjuge morrer é que essas cotas vão para os filhos. E isso você é que vai decidir. Você, de acordo com a sua realidade, com a realidade da sua família, é que você é que vai decidir isso. Né? E você, se você quiser, pode continuar até com parte da chave, ou seja, você pode reservar algumas cotas para você. Não é interessante que você faça isso, por quê? Porque essas cotas que ficarem no seu nome vão ter que ser inventariadas. Então, aquilo que a gente está tentando evitar, não vai ser evitado, né? Então, mas você é que decide, certo? E a nona cláusula, você, através do acordo de sócio, pode determinar quem fica com o quê. Se você tiver mais de um imóvel, e você pode dizer que o imóvel tal vai ficar com as cotas referentes a um imóvel tal fica com um filho, as cotas de um imóvel tal fica com outro filho e assim por diante. Você decide, você estabelece, você faz o seu planejamento, certo? Para aquelas pessoas que possuem negócio, né? Tem gente que tem negócios. Muitas vezes um filho trabalha com o pai e outro não e tal, e aí você pode definir quem vai ficar comandando que negócio. Se você tiver mais de uma empresa, né? Você tem uma padaria, você tem uma imobiliária, você tem um restaurante, você pode definir quem vai ficar à frente de qual desses seus negócios. E tem mais um bônus, uma 11ª cláusula, que você pode até voltar atrás se você quiser. Se você se arrepender, existe uma cláusula em que você pode reverter e voltar todos os seus bens, todos os bens para o seu CPF. Não é muito indicado isso, porque vai acabar gerando o tal do inventário. Mas é uma possibilidade, é uma garantia que você tem, se você quiser assim fazê-lo, certo? Então, o que é que acontece? No dia que os pais não estiverem mais aqui, automaticamente as chaves do cofre vão para os filhos, sem precisar de uma certidão sequer, sem precisar de advogado, sem precisar de decisão judicial, nada. Por quê? Porque os filhos não herdam nada, porque eles já são proprietários das cotas da empresa. Simplesmente essas cotas, eles passam a ter o domínio pleno da empresa, certo? Que até então estava com os pais. Então, esse domínio pleno passa imediatamente para os filhos. Ok? Aí você me pergunta, tem custo isso? Isso tem custo? E eu lhe respondo, tem. Porque, afinal de contas, não existe almoço grátis, certo? Benevides está perguntando aqui se os bens podem ser vendidos pelos pais. Sim, os pais continuam com todos os poderes, inclusive de vender os imóveis, certo? Pode vender, pode dar em garantia, pode arrendar, todos os poderes permanecem com os pais. Todos os poderes permanecem com os pais, ok? Agora, então, não tem custo. Tem custo? Sim, tem custo, porque não tem almoço grátis, tudo é pago, né? Mas, só que o custo desse sistema é muito menor do que o custo do inventário. Eu vou mostrar aqui para vocês o custo daquele caso que eu falei para vocês, certo? Do inventário lá do Rio de Janeiro, todo mundo já está lembrado, né? O total aí de R$ 276.500 foi quanto ele pagou. Pegando esse
exatamente esse mesmo exemplo. Se ele tivesse feito o planejamento sucessório, quanto os pais vão dispor? Quanto os pais desembolsariam? Primeiro, o imposto, porque é o seguinte, quando você doa as cotas, incide o imposto, que é exatamente o mesmo imposto lá, o ITCMD, certo? Mas, como a integralização se deu pelo valor histórico de aquisição, o valor que está na declaração do imposto de renda, aí a alíquota é menor, certo? É bom lembrar que essa história se deu no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o ITCMD é escalonado, vai de 4% a 8%, certo? Vai de 4% a 8%. No caso, R$250 mil, ele pega a alíquota de 4%, certo? Então, é uma alíquota menor sobre uma base menor. Então, é uma economia de escala, né? Então, uma alíquota menor sobre uma base menor. Agora, todos os estados são assim? Não. Cada estado tem a sua regra de ITCMD. E aí tem que verificar quais são, né, como é que se comporta a lei aí do ITCMD em cada estado. No caso, por exemplo, no Ceará, a alíquota em geral, ela é de 8%. Por que eu digo que em geral? Embora seja escalonado, tem um escalonamentozinho, tem, no Ceará tem, porém, todo o patrimônio acima de R$187 mil e uns quebradinhos, a alíquota incidente é de 8%. Certo? Então, isso significa que, no geral, eu tenho absoluta certeza que vocês aqui, todos vocês, estariam nessa alíquota. Se morassem no Ceará, os que moram no Ceará, obviamente, vão cair nessa alíquota de 8%. Detalhe, 8% agora, né? Porque já falei para vocês em um dos vídeos que eu transmiti aí ao longo dessas semanas, que o ITCMD vai aumentar e a alíquota máxima vai chegar a 20%, certo? 20%, ok? Então, o imposto lá, que ele teria que pagar, no caso concreto aqui, seria 10 mil. Vejam a diferença. A diferença. E mais, os honorários, eles são acordados com o advogado. No caso aqui, foi informado que os honorários que seriam cobrados seriam de R$25 mil na época, né? Cartório de notas, zero. Não tem cartório de notas, não precisa de cartório. Certidões, zero. Também não precisa de cartório. Cartório de registro imobiliário, vai ter, certo? Mas para quê? Só para registrar a transmissão da titularidade da pessoa física para a pessoa jurídica, certo? Então, fazer uma escritura e registrar. Na época, já faz uns 5 ou 6 anos que esse caso ocorreu, na época estava cobrando R$3 mil. E imposto de ganho capital, zero. Não houve venda de imóvel, né? O que houve foi a integralização, acobertada pela lei, tudo diante da lei. Então, vejam só que o custo do sistema seria R$38 mil. Mesmo que fosse o dobro, R$76 mil. Tá? Vamos chutando aí bem para cima mesmo. Mas vejam a diferença que tem no custo do inventário.
Então, de R$ 38.000, ele tem uma economia de ele teria uma economia de R$ 238.500. Certo? E é uma economia de 83% em relação ao que foi gasto no inventário, certo? Agora, tem uma outra vantagem, e essa é a principal vantagem, que é a perda patrimonial zero. Ué, por que você diz que a perda patrimonial é zero se teve que pagar R$ 38.000? Seguinte, primeiro ponto, ele não teria que vender o imóvel. Ele continuaria morando no imóvel que ele sempre morou com os pais. Então, não teria perda de patrimônio. E a outra razão é porque o sistema cabe no bolso. Por que cabe no bolso? Primeiro, quem mora na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, eu tenho absoluta certeza que dirige um carro que vale mais do que R$ 38.000. Então, ele poderia tranquilamente arcar com esse gasto, mesmo porque nesse sistema, vários atos podem ser feitos de forma escalonada, parceladamente. Por exemplo, se a pessoa tiver mais de um imóvel, tiver 3 imóveis, ele integraliza um imóvel num mês, paga um imposto referente àquele mês. Sempre lembrando, integralizando pelo valor da declaração de imposto de renda, que é um valor menor do que o valor do mercado, né? No mês seguinte, integraliza outro imóvel. No outro mês, integraliza outro. Pode também negociar com o advogado o parcelamento dos honorários. Isso pode ser feito numa negociação. Ou seja, você pode diluir os gastos de forma que não precisa pagar uma cacetada de dinheiro assim, uma lapada só. Então, dilui esse gasto, vai caber no bolso com mais tranquilidade. Né? Ok. Então, como se chama esse sistema? Esse sistema se chama de holding familiar. Holding familiar. Holding significa aquela empresa que guarda os bens. Guarda os bens da família. Né? E aí, tendo em vista essas explicações que eu dei para vocês aqui, nós temos, então, 3 tipos de pessoa frente a essa holding familiar. Nós temos as pessoas que ignoram, as pessoas que nunca tinham ouvido falar em holding familiar, né? E os seus filhos estão fadados a passar pelo inventário. Infelizmente, essa é a maioria, né, do povo brasileiro. Muitos de vocês, talvez não todos, mas muitos de vocês que estão me escutando hoje, estavam aqui, né, entre aqueles que ignoram ou ignoravam essa questão, essa possibilidade de fazer esse planejamento patrimonial através da holding, certo? O segundo grupo de pessoas são os procrastinadores. O que é que são os procrastinadores? São aqueles que têm conhecimento do mal que o inventário faz e dos benefícios que a holding traz, mas não partem para a ação. Ficam deixando para depois, depois eu faço, depois eu penso, depois eu vejo isso e tal. E pela inação deles, os filhos vão perder patrimônio por causa do bendito inventário. E o terceiro grupo de pessoas são os resolvedores. Esses aqui
é os que amam os seus filhos, se preocupam com a família e querem deixar tudo organizado para quando não estiverem mais aqui, não deixarem dor de cabeça para os outros, certo? Então, são os que têm o conhecimento do mal do inventário, dos benefícios da holding e parte para a ação. São 3 tipos de pessoas. Então, vocês agora, né, vocês têm todas as informações para tomar uma decisão, certo? E aí, seus filhos só vão passar pelo inventário se você permitir, certo? Se você permitir, ok? Qual dos três grupos de pessoas, vocês não estão mais no primeiro grupo, dos ignoro. Vocês podem estar entre os procrastinadores ou entre os resolvedores. Qual deles vocês estão? Né? Aí você pode me perguntar aqui assim, quanto vai custar a minha holding? Aí eu lhe respondo, depende da complexidade do seu patrimônio, certo? Depende da complexidade do patrimônio. Porque a montagem da holding, ele é um serviço, e obviamente um serviço que é pago. E ele se divide em 3 etapas. Primeira etapa é a sessão de viabilidade. Nessa etapa, a gente vai verificar se a holding é para você. Você vai, né, listar os seus bens, dizer quais são os seus bens, etc. e tal, e se vai verificar se é para você a holding. É o seu caso. A segunda etapa da montagem da holding é a estruturação. Aí, nessa etapa, vai ser desenhado o melhor sistema para você. O sistema que melhor vai lhe atender. Porque para pessoas que têm apenas um imóvel, muitas vezes basta uma empresa, que é a empresa cofre. Mas, por exemplo, quem é empresário, quem tem um negócio, quem tem muitas casas e que aluga as casas, de repente precisa ser criado mais de uma empresa, certo? E isso só vai ser visto através dessa sessão de viabilidade e na hora da estruturação, tudo isso vai ser colocado diante do cliente e o cliente vai decidir o que quer. E a terceira e última etapa é a operação. A operação é a parte prática, né? São os atos de criação da empresa na junta comercial, integralização do capital social, etc. Né? Essa parte operacional. As 2 primeiras são as de planejamento e viabilidade. Ok? E hoje, né, para vocês que estão assistindo a essa palestra, né, eu tenho aqui uma oferta para os resolvedores, aqueles que querem tomar uma decisão. Essa oferta está válida até terça-feira, dia 28/6, certo? Que é um incentivo de 50%. Normalmente, a sessão de viabilidade custa R$ 1.200 e a oferta é de R$ 600 para quem se interessar em fazer uma holding, para verificar se a holding de fato esse é o custo da sessão de viabilidade. Não é o custo de todo o serviço, certo? É o custo só da primeira etapa, a etapa inicial. Ok? Então, basta você clicar ali no link que está aqui embaixo na descrição, certo? E você vai ser
transferido para uma outra, um outro ambiente, certo? Que aqui eu não posso vender nada, é contra o código de ética da advocacia, certo? Aqui eu estou trazendo informações para você, informações que eu estou trazendo gratuitamente para vocês, informações que eu trouxe ao longo dessas semanas, certo? Agora, quem quiser me contratar, clica no link e aí vai ter lá um formulário que você vai preencher e você então vai marcar, aí a gente vai entrar em contato com você para marcar a sua sessão de viabilidade. Antes de a gente terminar, tem algumas perguntinhas aqui, e aí eu já vou adiantando aqui para vocês. Segunda-feira, às 19h30, eu vou fazer uma live, tira dúvidas, certo? Para responder as dúvidas que vocês, porventura, tenham, né? Então, já respondi a pergunta de Benevides, né, dizendo que os bens podem ser vendidos, sim. Paulo Garcia pergunta, quando os filhos herdeiros morrerem, existe uma cláusula lá também, uma cláusula de reversão, certo? Então, falecendo o filho, que Deus o livre, antes do pai, então aquelas cotas retornam para o pai, certo? Para os pais, no caso. E aí eles vão decidir o que vai fazer. Isso daqui tem que ser visto também por uma questão assim, existe uma coisa que eu falei num dos vídeos sobre sucessão, acerca da legítima, né? Os filhos têm direito a 50% do patrimônio do casal, certo? Então, aí se um dos filhos morrer, os netos são os herdeiros do filho. Então, o que é que faz? As cotas voltam para os pais, e os pais, então, no caso aqui, os avós, pegam e fazem a doação para os seus netos, para poder manter atendendo a legítima, né? Porque aquele filho que faleceu teria direito a uma herança, né? E a gente tem que respeitar a legítima, ok? E os filhos dele têm direito à herança que ele tinha direito. Então, faz esse jogo, né? Porque fazer a doação é melhor do que inventariar as cotas do pai, certo? Do pai, porque aí teria que ter todo aquele problema de inventário, não sei o quê, é mais interessante as cotas voltarem para o avô e o avô doar para os netos, tá? Vamos ver aqui outra. A empresa tem que ter o CPF de todos os filhos, obrigatoriamente, correto? Sim, exatamente. Nenhum filho pode ser excluído. Nenhum filho. Filho é filho. Não interessa se é adotado, não interessa se é filho dentro do casamento ou filho fora do casamento, certo? Agora, obviamente que a particularidade de cada um vai ter que ser vista justamente na hora da sessão de viabilidade. Isso aí é que vai ficar definido como vai ser essa questão, certo? Porque, às vezes, tem assim, a pessoa é casada, já tem filhos de outro casamento, aí tem filho já no novo casamento, tudo isso tem que ser estudado no caso concreto, para que não haja ninguém, para que ninguém seja prejudicado. Porque se alguém for prejudicado, todo o sistema vai ruir, porque o prejudicado vai entrar na justiça. Então, não adianta querer assim, excluir um filho e tal. Não adianta querer fazer isso. Tem que cumprir exatamente o que a lei determina, que é para não ter nenhum problema, que é para os seus filhos não terem dor de cabeça. Okay? Esse sistema é pensado para que as pessoas não tenham dor de cabeça, não tenham problemas, não tenham dificuldades. Ok?
Uma vez aberta a empresa, ela deve ser mantida até o fim da vida dos pais. Exatamente. Certo? Custos de manutenção dessa empresa. Tem custos de manutenção dessa empresa. Mas, como a empresa não faz nada, como ela não negocia, ela não recebe dinheiro e nem vende nada, o custo que vai ter é com a declaração anual do imposto de renda. Certo? A declaração anual do imposto de renda. Ok? Então, você vai ter um custo aí, uma vez por ano, com um contador para fazer isso. Porque a empresa ela não negocia, ela não faz nenhuma atividade econômica. E então, se ela não tem movimentação, basta que seja feita a declaração anual. Agora, a declaração anual tem que fazer, né? Aí, ok. Só vale bens imóveis ou também inclui bens móveis e aplicações? Vale para qualquer coisa que possa ser avaliada em termos financeiros. Qualquer coisa. Pode ser bens imóveis, pode ser um carro, pode ser joias, pode ser obra de arte, pode ser aplicações financeiras e etc. Mas isso deve ser visto no momento para saber o que é mais vantajoso. Porque às vezes acontece de você colocar, por exemplo, assim, aplicações financeiras e isso gera um imposto maior para uma empresa, para uma pessoa jurídica do que para uma pessoa física. E isso aí tem que verificar o caso em concreto para poder responder com certeza, ok? Muito bem. E, meus queridos amigos, agora é com você. Agora é a sua hora de tomar a sua decisão. Você vai tomar a sua decisão e vai, ou não, garantir o patrimônio da sua família. Ok? Então, muito obrigado pela presença de todos aqui. Próxima segunda-feira, como eu falei, vou fazer uma live só para tirar dúvidas, ok? Então, se eu puder contar com a presença de todos na segunda-feira, eu ficarei muito feliz. Uma boa noite, Deus abençoe a todos vocês.